irmãos alguns versículos. Antes, nós vamos estar orando pelas crianças. Aqui as crianças vão ir para a escolinha. E eu vou pedir uma gentileza aos irmãos. Sei que hoje está um pouco... Talvez estamos com um probleminha santo aqui, né? Talvez a gente tenha que fazer 2 cultos no domingo, né? Se possível, tentar manter o distanciamento, né? Se possível, na medida do possível. Eu sei que está difícil, né? Agora nós vamos tirar as crianças. Dá para deixar um espaçamento aí, tá bom? Os que puderem, tá certo? Vamos orar, estenda as mãos para cá, vamos orar por essas crianças. Aqui tem pastores, evangelistas, missionários. Eu não vi nem os irmãos agora glorificar a Deus por isso, né? Mas aqui tem diáconos, líderes de jovens. Olha só. Amém? Glória a Jesus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, aqui está, Senhor, o futuro dessa igreja, Pai. Abençoa cada um deles. Dá graça. Sustenta nas tuas mãos, Senhor. E na medida que eles forem crescendo, eles venham crescendo no conhecimento e na graça que há em Cristo Jesus. Abençoa as irmãs que vão estar ali cuidando, as cuidadoras, as professoras. Dá, Senhor, graça e sabedoria a elas para estar ministrando, Senhor, aos teus filhos, Pai. Essas crianças, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós abençoamos a cada um delas. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Podem ir lá. 37 de Ezequiel. Ezequiel 37. Vamos ler do 1 ao 14. Só um pouquinho do retorno, irmão, por favor. 37. O tema do texto é o Vale de Ossos Secos. Texto bem conhecido dos irmãos. E diz assim a palavra de Deus. Vamos ler até o 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carnes sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis. Sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. Eu olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vós trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor,
quando eu abri os vossos sepulcros, eu vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Eu porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e fiz, diz o Senhor. Amém? Poder sentar, irmãos. Texto um pouco extenso, mas eu fiz questão de fazer leitura. E essa extensa, mas até o versículo 14 é onde que se encerra, né, a perícope, né, o assunto, né? Porque a partir do versículo 15 ele vai falar sobre outro assunto. Então nós vamos ficar até o 14. Até aqui Deus está falando de uma forma e depois do 15 ele vai falar em um outro assunto. Amém? E esse texto é importante trazer para os irmãos, ele está inserido ainda no tempo do cativeiro babilônico. Ezequiel, ele é levado ao cativeiro babilônico com 25 anos, e ele é sacerdote, ele é da linhagem sacerdotal. Mas passando-se 5 anos, o Senhor então confirma o seu ministério de profeta. Então, com 30 anos, ele se torna profeta de Deus. Profeta no cativeiro. Ele é contemporâneo de Daniel e de Jeremias. Jeremias, profeta em Judá. Ele fica em Judá. Porém, Ezequiel, ele vai com os cativos para a Babilônia, junto com Daniel. Primeira leva, Daniel, ele vai. E na segunda leva, Nabucodonosor conduz Ezequiel, juntamente com outros judeus, para a Babilônia. E lá, Nabucodonosor, ele invade Judá, a cidade de Judá, e ele leva cativo aquele povo, o povo de Deus, para a Babilônia, como escravos, para o trabalho braçal, escravos, cativos em Babilônia. E agora ele está lá em Babilônia, e lá Deus dá uma revelação a ele, Deus dá a Ezequiel uma revelação espiritual, uma visão. Deixa eu te dizer uma coisa. Falando a responsabilidade do pregador de estar trazendo a palavra de Deus. Isso é zelo, respeito pela igreja e respeito com a palavra de Deus, referência à palavra de Deus. Por isso, a explicação. Não podemos simplesmente fazer uma leitura aleatória e dizer, irmão, senão nós perdemos o conteúdo, o teor da mensagem, o cerne da mensagem, aquilo que Deus quer falar. Então, se faz necessário perguntar ao texto, aos pregadores, se faz necessário fazer perguntas ao texto, dizendo em que contexto está inserido isso, para quem Deus falou isso, qual foi o sentido dessa mensagem, qual foi o povo que foi falado, para que nós venhamos entender o sentido da mensagem e depois trazer também para nós uma aplicação para nós, para a nossa vida. Porque em todo tempo a mensagem, a palavra de Deus, Deus está falando conosco sempre. Essa palavra é tão atual quanto nos dias de Ezequiel. Amém, irmãos? Cerca de 2.600 anos atrás, essa palavra ela é escrita e hoje ela é tão atual como naqueles dias. Então, se faz necessário ao pregador, não eu, mas ao pregador, aos pregadores da palavra de Deus, por zelo e reverência à palavra de Deus, buscar nas entrelinhas da mensagem, da palavra, buscar garimpar a palavra de Deus, a importância disso.
Amém, irmãos? E às vezes nós vemos algumas pessoas defendendo algumas teologias, dizendo, mas eu sou de fulano, eu sou de cicrano. Irmãos, nós somos de Jesus. Fulano e cicrano beberam nessa fonte aqui, tem que ser respeitado, mas bebeu nessa fonte aqui, irmãos. A palavra de Deus é a fonte, e é uma fonte inesgotável, não se esgotou ainda. Então, você tem que ter o teu conceito de Bíblia. Você tem que buscar um conceito da palavra de Deus. Devemos garimpar a palavra, devemos esmiuçar a palavra, devemos debruçar na palavra. Não é? Por quê? O que acontece? Se lê um texto, muitas vezes não tem, se ventila muito texto e acaba que não tem uma explicação. Falando nós, pregadores, o cuidado que devemos ter, o zelo com a palavra. Não simplesmente ventila-se uma palavra. Uma das regras da hermenêutica, ou homilética, quando você ventilar um texto, você tem que explicar aquele texto. Você tem que trazer aquele texto ao conhecimento, trazer a revelação do texto. Amém, irmãos? Por isso devemos trazer isso, por isso que devemos trazer esse conhecimento aos irmãos. Uma mensagem sem garimpo, sem buscar, sem rebuscar, sem trazer o conhecimento, é uma mensagem pobre. Eu não estou dizendo que eu sou rico, eu sou pobre, miserável, preciso aprender a palavra de Deus cada dia. Nós vemos muitas vezes pessoas fazendo teologia para ficar debatendo nas redes sociais. Irmãos, teologia não é para ser debatido. Quando se faz teologia para que você tenha um conhecimento, para que erre menos, para que você venha errar menos, não para ser mais do que os outros. Amém, irmãos? Isso aqui é para todos, nós temos acesso, cada um de vocês, todos nós temos acesso à palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Sabendo disso, ele está lá em Babilônia, Deus leva ele aonde? Num vale. Jerusalém, irmãos, é uma cidade rodeada de montes. O que é um vale? É a planície no pé do monte, aquele lugar plano, isso é os vales. Jerusalém, lugar de montes e vales. E não é assim na vida do crente. Ora nós estamos em cima, ora estamos embaixo. Ora no monte, ora no vale. Vale simboliza também luta, diversidade. No vale, quando a Bíblia fala de vale, vale lugar de luta, lugar de dificuldade, lugar ermo, lugar de adversidade. E Deus poderia levar ele em tantos outros lugares, mas o Senhor levou ele em espírito no vale. Deus dá uma visão a ele, dá uma revelação a ele no vale. E Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz tem um significado. Tudo que Deus faz tem um propósito. Deus fez você com um propósito. Deus me criou com um propósito. Essa mensagem tem um propósito. Tudo tem um propósito de Deus. Deus não faz nada aleatoriamente. Deus tudo tem um propósito. Analise as Escrituras, você vê que tudo vai se ligando uma coisa na outra. A mensagem vai ligando uma na outra. Irmãos, tudo tem um propósito de Deus. Amém? Deus não faz nada sem propósito. Inclusive você foi criado com um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Essa igreja tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito, amém? Deus leva para um vale, Deus poderia levar para um outro lugar, poderia levar ele para um bosque, poderia levar ele para um outro lugar, para o monte, mas Deus levou ele para o vale, porque Deus tinha um propósito no vale. Deus queria mostrar ao profeta algo que estava acontecendo no vale. E Deus então começa a falar com Ezequiel, e diz que a mão do Senhor levou ele em espírito e fez ele passar pelo vale, e com ele começa a andar no vale, e aquele vale era um vale, tinha algo diferente naquele vale. Ele começa a caminhar e ele vê muitos ossos espalhados, e ele diz que eram numerosos ossos, muitos ossos, espalhado pelo vale. E o texto diz que ele estava sequíssimo. O autor, ele faz questão de enfatizar o seco. Não estava apenas seco, sem vida, estava sequíssimo. Estava mais do que seco. Ele dá uma ênfase maior no seco. Estava sem vida. E diz, porventura esses ossos, viverão esses ossos?
E ele diz, Senhor, tu sabes. Como que estivesse dizendo assim, Senhor, tem jeito não. E, Senhor, isso aqui, acabou. Não está seco não, Senhor, está sequíssimo. Está sem vida. Acabou. Ezequiel está dizendo, Senhor, tem jeito não. Está sequíssimo, está além do seco. Senhor, quando ele diz, tu sabes, ele está dizendo, Senhor, eu não sei não. Não vai dar certo isso aí não. Isso aí não tem mais jeito não. Isso aí, irmão, ó, Senhor, isso aí está no caos total. Acabou a vida. Está sequíssimo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não faz nada sem propósito. Deus trouxe essa palavra nessa noite porque Ele tem um propósito com você, comigo nessa palavra. Eu não sei como é que está a sua vida. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, quem sabe você que me ouve, diz assim, a minha vida está dessa forma, um marasmo, não é? Feio, está seco demais, está sem vida, estou sem perspectiva alguma. Talvez você entrou aqui assim, porque lembra que ora nós estamos no monte, ora estamos no vale, ora estamos por cima, ora por baixo. A vida e a mensagem também, porque não dizendo assim, tem 3 tempos na nossa vida: passado, o presente e o futuro. Talvez você já passou por um vale. Eu já passei por alguns vales. Talvez você hoje, no presente, esteja passando no vale. O vale simboliza diversidade, luta. Talvez você esteja num vale hoje. Talvez Deus te traz aqui. E talvez você esteja nesse vale hoje. E também futuramente, né? Presente, passado e o futuro. A mensagem tem 3 tempos. Pode ter acontecido, pode estar acontecendo e pode vir a acontecer. Mas Deus está falando nos 3 tempos aqui nessa noite, para nós. Então disse o Senhor a ele, profetiza, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porém nervos, carne, pele. Aí ele diz, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus estava falando, dando uma revelação ao profeta. E depois você vai entender, no decorrer da mensagem, você vai entender que tinha um sentido aqui. O Senhor está fazendo uma analogia, o Senhor está fazendo aqui uma parábola, uma comparação com Israel, com o povo de Deus. E depois vocês vão entender mais para frente. Aqui o Senhor estava mostrando para ele algo que estava acontecendo com o seu povo. Porém nervos, carne e pele, e sabereis que eu sou o Senhor. Estava sequíssimo. O Senhor falou, está assim? Não vai ficar assim não. Está assim, mas não vai ficar assim. Está um caos, mas não vai ficar assim. Está sequíssimo, mas não vai ficar assim. Está sem vida, mas não vai ficar assim. O interessante, irmãos, que os ossos é a estrutura do corpo. Você já parou para pensar? O corpo só fica de pé porque tem ossos que dá a estrutura. Então veja, não tinha nervo, não tinha carne, não tinha pele, mas havia ainda estrutura. Se tiver estrutura, Deus pode trazer novamente a vida. E o interessante, irmãos, estava seco no vale, mas não estava coberto, estava sobre o vale. Não estava enterrado ainda, estava sobre o vale. Porque Deus ainda tinha algo com eles. Deus não havia terminado a obra ainda, não enterrou. Estava no vale, estava sobre o vale. Deus preservou a estrutura. Ei, talvez você esteja dessa forma, sem força, sem perspectiva, sem fé e sem vida espiritual, mas ainda preservou os ossos, o esqueleto está, a estrutura está aí ainda. Bem, quantos entendem isso?
Você ainda tem a estrutura. Deus preservou em você, em nós, em mim. Deus preservou a nossa estrutura. Tem estrutura ainda. Ah, mas não tenho força. Mas não tenho mais fé. Não vejo mais saída. Mas tem estrutura. Deus preservou em nós a estrutura, irmãos. Estava um caos, mas tem a estrutura ainda. O profeta não estava acreditando, mas Deus estava dizendo: olha, eu vou colocar neles pele, eu vou colocar nervo, carne, pele, eu vou revestir eles. Só que ainda faltava alguma coisa. A mesma coisa que Deus fez do homem quando ele criou lá no princípio. Quando ele coloca o homem, ele faz o boneco, ele faz ali com o barro. Só que ainda faltava alguma coisa, faltava vida, faltava sopro de vida. E o Senhor soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Interessante que lá houve uma criação. Agora Deus não precisa fazer outra criação. Deus ele pode e ele é expert nisso, de fazer do nada, de gerar do nada. Gerar do morto, gerar daquilo que não tem vida. Aquilo que não tem vida, Deus pode tornar a vida. Amém? Aquilo que não, você olha e diz: não tem mais jeito para mim. Para essa situação, não, essa não tem jeito. Mas Deus, ele é especialista. Porque o profeta, irmãos, alguém que tinha intimidade com Deus, ele pôs em xeque, ele pôs em descrédito, ele disse: eu não sei não, Senhor, na minha perspectiva, isso aí não tem jeito mais não. Senhor, não está seco não, Senhor, aqui está sequíssimo. Senhor, isso aqui não tem mais jeito. Ele está dizendo isso para o Senhor. Ele diz: Senhor, tu sabes, o Senhor que sabe. Eu não sei disso não. Eu acho que não tem mais jeito não, Senhor, mas o Senhor que sabe. Veja que o profeta não estava acreditando, mesmo na visão, irmãos. Mas Deus não se atrela a isso. Deus isso não mudou nada. Mesmo ele acreditando ou não mudou nada. Quando Deus tem um propósito, ele cumpre. Israel estava assim, irmãos. Israel estava assim, o povo de Deus estava dessa forma. Sem perspectiva, sem força, morto espiritualmente, sequíssimo. Então ele começa a profetizar. Ele diz: e profetizei quando se me deu ordem e houve ruído. Olha aí. Irmãos, ele começa a profetizar, então ele começa agora a ouvir os barulhos. Ele começa a ouvir ruídos. Começa a ouvir barulho. Vamos lá, irmãos. Vamos nos reportar para a cena. Imagina o vale. Vários ossos espalhados. Tudo espalhado. O crânio junto com o pé, um fêmur junto com o úmero. Tudo misturado, irmãos. Mas Deus, quando ele chega, olha o que acontece. Houve ruídos enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço e osso se juntaram osso no osso, cada osso no seu osso, cada osso no seu lugar. Estava tudo espalhado, osso para todo lado, misturado, irmãos. Mas quando Deus dá ordem, cada coisa chega no lugar. Quando Deus manda, as coisas chegam no eixo. Quando Deus fala, as coisas chegam no lugar. Agora eu vou trazer para vocês, veja só. O corpo humano, o adulto, tem 206 ossos. Uma criança chega até 300. No decorrer da vida, ele vai fundindo os ossos, vai se unindo. 206 ossos. O esqueleto axial, crânio, pescoço, tronco, 80 ossos. O esqueleto apendicular, membros superiores e inferiores, braços e perna.
126. 206 ossos. Agora imagine tudo espalhado. E o Senhor começa a juntar. Crânio. Coluna vertebral. 26. 24 costela. O externo. Escápula, clavícula. E ele começa a colocar tudo no lugar. Aí vai. O húmero se une à escápula, à cintura escapular. Se une a una e o rádio, aos ossos do carpos, aos metatarsos, metacarpos, as falanges. Só na mão nós temos 27 ossos. Imagine aqui tem 8 ossos que fazem isso no punho. Imagine, irmãos, Deus unindo tudo isso, tudo espalhado, e Deus começa a unir aquilo. E diz o texto, cada osso no seu osso, não tem negócio de coisa no lugar errado, não. Tudo no lugar certo. Deus colocando ordem no negócio. Irmãos, Deus vai colocar ordem na casa. Deus vai colocar ordem no negócio. Deus, quando ele entra, é para vencer, é para colocar ordem. Onde estava a desordem, ele chegou. Onde estava o marasmo, Jesus, Deus chegou. E começa a pôr ordem, cada coisa no seu lugar. O fêmur se une à cintura pélvica, se unindo a tíbia, a fíbula, os ossos do tarso agora, no pé tem 26 ossos. E ele uniu cada osso no seu osso. Só no crânio 28 ossos. Cada osso, embora o crânio não desfez, possivelmente. Porque já está fundido. Mas totalizando 126 ossos. E o Senhor colocou. Ele que fez, irmãos. Foi Ele que criou. Ele sabe cada lugar, cada canto. Ele conhece você cada canto. Então Ele foi unindo. Cada osso no seu osso. Cada coisa no seu lugar. É isso que Deus vai fazer, irmãos. Ele coloca tudo no lugar. Quando ele entra na causa é para consertar. É para colocar as coisas no lugar. Por mais que esteja daquela forma, estavam sequíssimos, sem vida, sem perspectiva alguma. Nem o profeta acreditava. Talvez nem você acredite mais. Você não acredita mais. Você pode dizer, mas pastor, a minha situação não tem mais jeito. Eu posso até olhar para você e dizer, talvez não tenha. Mas o meu Deus, Ele olha para mim e para você e diz, tem jeito. Porque aqueles ossos estavam sequíssimos, espalhados. Ele juntou cada osso no seu osso. Colocou nervo, colocou carne, estendeu a pele. Esse é o nosso Deus. E quando ele entra é para colocar as coisas no lugar. E ouve o profeta, mesmo sem fé, sem força, ele começa a profetizar. E ele diz aos ossos secos, ele começa a profetizar aos ossos secos. Só que agora, ele começa a ouvir barulho. Ele começa a ouvir ruídos. Estou ouvindo alguma coisa, está acontecendo alguma coisa aqui. E ele profetizou. Deixa eu te dizer uma coisa. No versículo 9, ele profetiza, ele diz, vento, conforme diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses ossos, sobre esses mortos, para que vivam. Porque os ossos chegaram no lugar, criou o nervo, carne e pele. Só que faltava alguma coisa. Faltava algo ainda. Lembra da criação? Formou, forjou, colocou tudo ali certinho. Faltava o quê? O Espírito. E Deus aqui, Ele não está criando, Ele está dando vida. Algo que estava morto. Deus vai dar vida. O Senhor vai fazer algo. Amém? E aqui, o termo usado no hebraico é ruah. O vento significa ruah. Só que tem uma coisa, o vento, esse vento que sopra aí fora, ele é vazio. Ele faz barulho,
Ele destelha a casa, ele traz um refrigério, mas só que é vazio. Só que o ruar de Deus é diferente. Porque esse ruar, ele vem junto com o Espírito de Deus. Então ele profetiza, conforme o Senhor disse para ele, diz: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. E ele começa a profetizar. Quando agora ele vê formado, agora ele começa a profetizar o vento de Deus. Quando o vento de Deus soprar na tua vida, tudo muda, tudo volta ao lugar, tudo vai para o lugar. Espera o tempo de Deus, porque por mais que estava num caos, sabe como é que estava o povo de Deus? Dessa forma, sem perspectiva. Sem perspectiva, sem fé, sem força. Sequíssimo. E aqui vem o Espírito, o ruar de Deus, o vento de Deus. E quando o vento de Deus vem, quando Deus sopra o seu vento, então surge a vida, volta a vida, irmãos. As coisas vão para o lugar. E ele então profetiza. E ele gostou do negócio. Opa, profetizou, vem barulho. Ruído, opa, está acontecendo alguma coisa. Então eu vou continuar profetizando porque está dando certo. Eu vou continuar, eu não vou desistir porque está dando certo. Eu vou continuar porque está dando certo. Eu profetizei, juntaram os ossos. Criou carne, nervo, pele. E o Senhor mandou ele continuar profetizando, profetiza. Agora ele não questiona mais Deus. Primeiro ele questionou. Ele questionou o Senhor. O Senhor sabe. Tem jeito não, isso aí vai ter jeito não, mas o Senhor sabe. Agora ele não pergunta, ele não questiona. Agora ele simplesmente profetiza. Quando Deus manda profetizar, simplesmente ele profetiza. E aqui diz o texto, ele não questiona mais, ele não faz uma indagação ao Senhor, ele diz assim: profetizei como ele me deu ordem. Agora ele aprendeu que quando Deus está na causa, quando Deus está no negócio, Deus não entra para perder uma causa, irmãos. Deus nunca perdeu uma batalha, ele não perde uma causa sequer, e ele não, ainda que alguns tenham ele por tardio, Deus nunca chega atrasado. Alguém diz, mas Deus chegou atrasado, ficou sequíssimo. Não chegou atrasado, sabe por quê? Ele chegou lá e deu vida àquilo que não tinha. Ele mudou o caos. Estava feio, marasmo, é algo feio, né? Está um marasmo. É uma pessoa raquítica, feia, de tão magro, um marasmo. Mas o Senhor chegou. Talvez a tua vida esteja um marasmo, mas o Senhor está aqui. Mas o Senhor chega, e quando Ele chega para vencer, Jesus, Ele não perde uma batalha. Ele profetiza. E quando Ele profetiza, quando os ossos secos ouvem a voz do Senhor, três coisas acontecem. Versículo 10. Primeira coisa que quando o Espírito de Deus chega, primeira coisa que acontece, eles se põem de pé. Eles se colocaram de pé. Veja que eram os ossos, eram os ossos secos, agora já estão de pé. A estrutura já está alinhada. Cresceu carne, nervo e pele. Estão de pé. E agora entra o Espírito. Então, quando entra o Espírito sobre eles, quando vem o Espírito sobre eles, eles se colocam de pé. Veio a vida, primeiro, né? Primeiro vem a vida, depois se colocam de pé. E diz que eles se tornaram um exército grande e extremo. Então veja, quando o Espírito de Deus, quando o ruar de Deus, o vento de Deus sopra, três coisas acontecem. Veio a vida, se colocaram de pé. Veio a vida, se colocou na posição. Deus está dando vida, se coloca na posição. Quando Ele dá a vida, agora resta o quê? Se colocar na posição. Ele se colocou na posição. E agora se tornaram um exército grande.
numeroso, extremo. Um paradoxo. Nós estávamos falando de ossos sem vida, sequíssimo. Agora estamos falando de um grande exército de Deus. Olha o que Deus faz. É isso que Deus quer fazer na minha, na tua vida. Aquilo que não estava servindo, aquilo que não tinha vida, aquilo que não tinha perspectiva, o Senhor quer dar vida. Quando o vento de Deus soprar, tudo volta ao lugar. Aquilo que não tinha vida torna vida. Aquilo que não tinha força torna a força, o vigor. É isso que Deus quer fazer nessa noite. E a resposta, eu preciso encerrar a mensagem, a resposta está no versículo 11 a seguir. Aí você vai entender melhor o significado dessa mensagem, o porquê que eles estavam, o porquê da mensagem. E eu quero, antes de finalizar, de chegar nesse ponto de finalizar, da conclusão, olha o capítulo 37 de Salmos. Eu não estou inserindo um texto fora do contexto, esse texto aqui está dentro do contexto. É o cântico dos cativos. Que cativos são esses? Os judeus que foram levados para a Babilônia. E o capítulo 37 dos Salmos vai dizer isso. E fala de quando eles estavam sendo levados para a Babilônia. E diz assim, do 1 ao 4, junto aos rios de Babilônia, ali nós nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Então eles estavam ali, sendo levados cativos. E ali eles estavam se lamentando, se lembrando da terra natal, lembrando de Jerusalém, lembrando de Sião. Aí diz o texto que sobre os salgueiros, as árvores que ali estavam, no meio do caminho, eles penduraram as harpas, como dizendo assim, lá nós não vamos louvar mais o Senhor. Acabou. Entende a mensagem? Acabou. Acabou para nós. Acabou. Não tem mais jeito para nós, então nós não vamos louvar a Deus mais. Acabou. Lá no meio dos salgueiros, eles penduraram as harpas. Não iam tocar mais. Não iam mais salmodiar ao Senhor. Pois lá, aqueles que nos levavam cativos nos pediam uma canção. Aqueles que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, canta-nos uma das canções de Sião. Eles estavam sendo levados cativos, prisioneiros. E aqueles que levavam eles cativos, dizia para eles assim, canta uma canção daquelas lá, quero ver agora, canta agora. Vamos, cantem, queremos ouvir as canções que vocês cantavam lá, as canções de Sião. E eles diziam, como cantaremos as canções do Senhor em terra estranha? Como cantar ao Senhor na situação que eu estou? Talvez você esteja dizendo isso. Como vou cantar, como cultuar na situação que eu me encontro? Veja como é que estava Israel, irmãos. O povo de Deus, os judeus, olha como é que eles estavam. Era essa forma que eles estavam, não queriam mais cantar, eles não queriam mais cultuar a Deus, porque eles estavam sendo levados ao cativeiro. Estavam sendo levados como escravos, e as pessoas zombavam deles, dizendo, cantem para nós. E eles diziam, mas como vou cantar na situação que encontramos? Assim estavam eles, no vale. Como cantar no vale? Deixa eu te dizer uma coisa, guarde isso, haverá paz no vale. Para você, para mim. Deus vai dar para você paz nesse vale. Amém? Você crê nisso? Vamos concluir a mensagem? No capítulo do versículo 11 ao 14, a resposta. Aí fica mais claro a mensagem, você vai entender. No 11, então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos secaram. Olha aí, irmãos. Assim estava o povo de Deus. Eles diziam para o Senhor, eles diziam para Deus, Deus não tem mais jeito.
Senhor, eles diziam para Deus isso. Estamos secos, estamos vazios. Os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança. Veja que aqueles ossos não era literal. Era uma visão de Deus, mas não era algo literal. Ali era uma parábola, ali era uma ilustração de como estava espiritualmente Israel, o povo de Deus. Estavam mortos vivos. Estavam vivos aparentemente, mas estavam mortos espiritualmente. Eles diziam, nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança. Sequíssimos, agora você entende? Sequíssimo, não tem esperança mais. Pereceu a nossa esperança, acabou a nossa esperança, não tem mais jeito. Nós mesmos estamos cortados, separados. Eles estavam sentindo assim, cortados do Senhor. Espera aí. Se Deus estivesse em nosso favor, nós não estaríamos sendo levados ao cativeiro. Se Deus estivesse em nosso favor, nós não estaríamos passando por essa prova. Se Deus estivesse em nosso favor, não estaríamos passando por esse vale. Era a situação do povo de Deus. Eles diziam, pereceu a nossa esperança. Aí eu vou te dizer uma coisa aqui. A minha e a tua esperança morreu, pereceu, morreu. Só que tem uma coisa, ao terceiro dia ressuscitou, está a terceira de Deus, e se você decreto, está intercedendo por mim e por você agora. Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Jesus está lá dizendo, Pai, olha ele lá. Jesus está dizendo para o Pai, dizendo, Pai, olha ele lá. Está vendo, Pai? Passando por tudo isso. Olha lá, mas veio. Está te adorando, veio. Sem força, sem perspectiva, mas está lá. Ajuda ele, Pai. Jesus falando, imagine Jesus, eu parece que vejo Jesus falando isso. Olha ela. Senhor, olha a tua serva como é que ela está. Mas ela está te louvando. Eu não sei de onde ela tirou força, mas ela veio. Eu não sei de onde muitas vezes, mas ela está aqui. Mas ela está te louvando. Quando vez por outra se pega louvando, cantarolando, um hino ao Senhor. Olha, Pai. Ajuda ele, ajuda ela. E Jesus falando, irmãos, Deus intercedendo em nosso favor. Assim estava o povo de Deus, assim estava o povo de Deus no cativeiro, sem perspectiva, separado. Eles diziam, cortado fomos de diante do Senhor. Estamos cortados. Deus não tem ligação conosco, acabou, sequíssimo. Estão entendendo agora a mensagem? Aqui está a resposta da mensagem. O serem da mensagem. A revelação da mensagem. Portanto, profetizei e disse, assim diz o Senhor, eis que abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir da vossa sepultura, ó povo meu, eu vos trarei da terra de Israel. Eu vos trarei a terra de Israel. Aí, ó. Estavam no cativeiro. Deus estava falando para eles, olha, eu vou tirar vocês daí. Está assim, mas não vai ficar assim não. Vocês não vão ficar cativos, eu vou tirar de vocês daí. Eu vou buscar, vou tirar vocês da terra. Ó, vos trarei da terra. Vos trarei a terra. Vos trarei a terra. De lá para a terra. Ou seja, o Senhor disse que traria eles novamente para Jerusalém. Traria eles novamente, irmãos. Ia trazer eles novamente. Ele disse, abrirei as vossas sepulturas. Babilônia era o quê? A sepultura. Mas o Senhor disse, eu vou abrir a vossa sepultura. Vocês acham que estão mortos, mas eu vou dar vida a vocês. Vou trazer vocês de volta. Vou trazer vocês de volta. Vou trazer a vida de volta. Vou trazer o vigor de volta. Vou juntar novamente. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, ou as vossas sepulturas, eu vou os fazer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Quando eu fizer isso, sabereis que eu sou o Senhor. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. O Senhor disse isto e fiz, diz o Senhor. Então veja.
Deus está mostrando a forma que eles estavam espiritualmente. Ilustra para eles, para o profeta, assim está, meu povo está dessa forma. Olha, Ezequiel, o povo está assim. O povo está sem esperança. O povo está se achando cortado de mim. O povo está se sentindo distanciado de mim. O povo está sem vigor, sem força alguma. Eles acham que já estão mortos. Eles acham que não tem mais jeito para eles. Mas diz lá para o meu povo, diz para o meu povo lá, diz que eu vou fazer algo diferente. Diz para eles que eu vou tornar a vida. Diz para eles que eu vou tornar a existência aquilo que não tem mais, que não existe mais. Diz para eles que eu vou tornar novamente a vida. Diz para eles que eu vou renovar a esperança. Diz para eles que eu vou renovar a fé. Diz para eles que levante tua mão, receba isso. Diz para eles que eu vou mudar o quadro. Diz para eles que eu vou mudar o caos. Diz para ele que está em caos, mas não vai ficar assim. Diz para eles que eu mudei. Diz para eles que eu tenho um propósito na vida deles ainda. Diz para eles que eu vou fazer algo diferente na vida deles. Diz para eles que eu vou tornar, dar o meu espírito a eles, eles vão viver. Diz para eles que não acabou. Diz para eles que ainda tem esperança. Diz para eles que a vida vai voltar. Diz para eles que eu vou mover. Diz para ele que eu vou fazer o mover. Diz para ele que quando vier o vento vai mudar. Diz para eles que quando o vento soprar, tudo vai voltar ao lugar. Diz para eles que eu vou soprar o meu espírito, o ruá de Deus vai soprar, e quando o ruá de Deus sopra, o espírito vem, tornará da vida. Olha, está assim, mas não vai ficar assim. Aleluia. Irmãos, não era um ventinho qualquer, era um vento de Deus. Quando o vento de Deus soprar, tudo volta ao lugar, volta ao normal. O grupo de louvor, por gentileza. Cada coisa no seu lugar. Se coloca de pé. Quando Deus entra na causa, tudo chega no lugar, cada coisa no seu lugar. É isso que Deus me traz aqui para dizer para você que entrou sem esperança, que entrou sem perspectiva, que entrou sem fé, sem força, que achou que não tinha mais jeito. Você que entrou aqui dessa forma, você que nos assiste nessa hora, acha que não tem mais jeito para você. Deus me traz aqui, nos traz neste lugar. Ele nos diz, Ele manda te dizer que vai voltar ao lugar. Deus manda te dizer, e Deus tem compromisso com a sua palavra. Essa palavra não está aqui por acaso. Deus não faz nada sem um propósito. Se Ele mandou dizer, é porque Ele vai fazer. Se Deus mandou te dizer, é porque Ele vai fazer algo. Se você crer nisso, começa a falar com Deus. Fecha os teus olhos, entra na dimensão celestial, tenha a revelação de Deus. O que precisa ser mudado na tua vida, o que precisa, o que está em caos na tua vida, começa a falar para Ele, porque muitas vezes você fala para o teu amigo, para a tua amiga, e ele não resolve. Você falou para o teu patrão, ele não resolveu. Você falou para o teu irmão, ele não resolveu. Você falou para o teu vizinho, ele não resolveu. Ninguém pode resolver na tua vida. Aleluia. Talvez nem o profeta, ele não podia, se não fosse pela voz de Deus, pela ordem de Deus, ele não podia fazer nada. Assim como eu também eu não posso. Ei, eu sou um barro, eu sou um vaso, e o que prevalece é a essência, porque a essência é colocada num vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não de nós. Irmãos, é o ouro recobrindo o barro, é o ouro recobrindo o barro, é a palavra de Deus. Ele tem compromisso com essa palavra. Se Ele disse, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Se Ele tem mesmo um propósito na sua vida, levante a tua mão. Deus tem um propósito na tua vida e não vai findar. Aleluia. Deus não vai findar a obra enquanto não cumprir os propósitos na tua vida. Todas vírgulas, nem sequer uma vírgula vai deixar de ser cumprida na tua vida. Tudo aquilo que Ele projetou na tua vida vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir na tua vida, porque o Deus a qual eu sirvo, o Deus com a presença estou, mesmo indigno, mesmo falho, pecador,
eu, miserável homem que sou, Ele manda te dizer nessa hora, Ele vai cumprir o propósito da tua vida, aquilo que Ele projetou para a tua vida, Ele vai cumprir. O vento de Deus vai soprar, e quando o vento dele soprar, tudo vai voltar ao lugar. Eu vou te dar um momento para você adorar a Ele, eu vou te dar um momento para você, no momento dos irmãos já estar louvando, você vai estar adorando a Ele. Ouça, pelos ouvidos, com os ouvidos espirituais, ouça o barulho. Há barulho, há reboliço, há barulho das coisas chegando no lugar. As coisas vão se chegar. Ei, as coisas vão se chegar no lugar. Quem sabe você chegou sem fé, mas essa palavra veio nessa hora no teu coração agora.